Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre países do mundo, a partir da página 378, capítulo 4. Esse capítulo será o capítulo usado para a nossa quarta avaliação. Nesse momento, nós vamos estudar o mundo, vamos continuar estudando o mundo, só que desta vez, as questões econômicas e geopolíticas. Então, nós vamos começar aqui vendo sobre a questão das desigualdades no mundo atual. Existem desigualdades? Sim, já está afirmando que existe sim essa desigualdade no mundo. Ou seja, o mundo não é igual em questões econômicas, em questões de desenvolvimento humano, não é. Então, já está se afirmando que existe sim essa desigualdade. Aqui, que está na página seguinte, eu trouxe o mesmo quadro que está no livro de vocês. Não sei dizer precisamente a página, porque eu não tenho o livro, como eu falei. Eu sempre peço para minha aluna querida me mandar as fotos, porque o meu livro foi roubado. Mas eu vou providenciar para poder eu pelo menos acompanhar as páginas que eu não estou conseguindo. Então, nesse quadro aqui, vem mostrando o mundo, e a proporção da população que está abaixo da linha da pobreza. Observem aqui no gráfico, em verde, nessa legenda, em verde são os dados de 2013 e em vermelho, de 1990. Então, observe que qual a situação, por exemplo, da América Latina e Caribe, que é o que está de verde escuro. Quantos por cento da população hoje está abaixo da linha da pobreza? Diminuiu, se você observar, diminuiu, que é a situação do Brasil. Ou seja, até 1990, nós éramos considerados, olha aqui, ó. Vem aqui. Opa. Nós éramos considerados países subdesenvolvidos. Mas depois de 1990 nós melhoramos. Hoje nós já diminuiu o percentual de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Mas assim, o que foi que aumentou então? Vamos olhar aqui a África subsaariana. África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, ou seja, essa África aqui, Essa África aqui, na verdade, conseguiu melhorar, 1990 e 2013. Melhorou, mas ainda tem quase 50%, ó, tá 44%, Por isso eu estou dizendo quase 50%, mas não é mais, Melhorou, mas ainda tem quase 50% da sua população abaixo da linha da pobreza. Então, aqui é para a gente poder ver essa diferença, A diferença é que de um determinado momento, por exemplo, 1990 e após 1990, porque muita coisa mudou. Cada vez, os países eles procuram meios, de melhorar o seu nível econômico e nível de desenvolvimento. Nós vemos aqui vem falando sobre o PIB e renda. O que significa isso? Esses dois itens são os itens de indicadores de países, de desenvolvimento dos países. Como é que eu posso classificar um país como desenvolvido, subdesenvolvido ou emergente? É baseado, nesses critérios. Quais são os critérios? Os critérios são PIB, renda per capita, questão do IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, que o Índice de Desenvolvimento Humano ele leva em consideração a taxa de analfabetismo, a expectativa de vida, a mortalidade, a taxa de natalidade, o nível de escolaridade, já falei,
Então, todos esses itens juntos, eles vão caracterizar ou eles vão classificar os países como desenvolvidos, subdesenvolvidos ou emergentes. Que o emergente é a mesma coisa que países em desenvolvimento. Aí aqui nós vamos falar primeiro do PIB. O que é este PIB? É um indicador econômico que representa a soma de todas as riquezas geradas por um país em determinado período. Ou seja, é a soma das riquezas de um país, é o PIB, Produto Interno Bruto. E a renda? Vem falando aqui de renda per capita por cabeça. Renda por cabeça. É a quantidade, né? É a renda por pessoa. Entendeu? É quanto que cada pessoa recebe. Então, se a gente for analisar este mapa, podemos ver que os pontinhos marrons mais escuros, como por exemplo, o que está aqui na Austrália, países da Europa, Estados Unidos e Canadá, os mais escurinhos são os países que estão acima, né, daquela média de renda per capita, tem uma boa renda per capita. Quanto mais vai clareando, como é o caso do Brasil, como é o caso da China, da Rússia, já é uma outra classificação, já é outro nível de país. E bem mais clarinho, como alguns países da África, como vocês podem ver, menos ainda. Ou seja, aqui dá pra gente ter uma noção, só analisando a renda, dá para eu ter a noção que um país é desenvolvido, subdesenvolvido ou emergente? Não, não é só pela renda. Eu tenho uma noção do nível econômico dele, mas eu não posso classificar e dizer ele realmente é um país desenvolvido, tá ok? Mais à frente vocês vão entender por quê. Vamos aqui agora analisar uma outra questão. Expectativa de vida, mortalidade infantil e analfabetismo, que também são critérios que fazem com que a gente tenha, a gente consiga classificar esses países. A expectativa de vida indica o número estimado de anos que o indivíduo de uma população possivelmente viver. Então, expectativa, o que se espera que ele vá viver. Isso é baseado em quê? No local que ele vive, a renda que ele tem. Ora, uma pessoa que tem uma renda, que não tem uma boa condição, que não tem como se alimentar, ter uma boa alimentação, ter determinados cuidados hospitalares, e de repente adoece, imagina-se o quê? Aquela pessoa não tem uma grande expectativa de vida. Não dá para dizer, esse aí vai viver 90 anos. Acontece? Acontece. Mas as coisas, a gente, quando vai se fazer a análise, se faz no geral. Então, vocês são novos ainda, então vocês com certeza, né, só de ouvir falar. Mas quando eu fazia o ensino fundamental, ensino fundamental, eu ouvi falar, né, nesse critério de país desenvolvido, subdesenvolvido e emergente. Mas naquele tempo, o Brasil era um país subdesenvolvido. Ou seja, a expectativa de vida do brasileiro era de o que? No máximo 65 anos. E a gente via isso na prática. Muitas vozinhas não conseguiam chegar até os 75 anos de idade, não. Morria cedo, tinha um problema cardíaco. Antigamente não tinha, até 1995, não tinha SUS, não tinha o Sistema Único de Saúde. Era um outro sistema, era pela a própria Previdência Social, próprio INSS, que hoje é INSS, era que a pessoa conseguia se consultar. Então, problemas como pressão alta, que é a hipertensão, diabetes, não tinha tratamento, não tinha os remédios que hoje tem no posto de saúde para você pegar de graça, ou então em farmácias do trabalhador num preço bem, né, mais acessível. Ou seja, cada ano que passa, os países vão lutando para melhorar a sua qualidade de vida, a qualidade de vida da sua população. E mortalidade infantil também tem tudo a ver. Indica o número de crianças
que morrem antes de completar um ano de vida. E analfabetismo indica o número de pessoas acima de 15 anos que não sabem ler e escrever. Era o que era considerado analfabeto. Então, quando a gente observa esse mapa, a gente vê, o mapa traz aqui só da expectativa de vida ao nascer. Então, observa que os países da África que estão de vermelho mais fraquinho, eles têm a expectativa de vida deles é de quê? De menos de 50 anos. E esses dados aqui de 2015, mas o Brasil em 2015 está bem melhor, 60 a 75, mas antes era bem menos. Então, cada dia, cada vez mais as pessoas estão tendo informações sobre saúde, estão procurando se cuidar, e isso tem melhorado a qualidade de vida da população. Tá ok? Vamos agora para o Índice de Desenvolvimento Humano, no geral, que é o IDH. Né? Índice de Desenvolvimento Humano, que junta tudo isso, a taxa de analfabetismo, a expectativa de vida. Então, quanto que aquele ser humano desenvolve? Se você for ver, Estados Unidos, países da Europa, estão sempre entre 0,8 a 1. Observem que Índice de Desenvolvimento Humano, quando um país, aqui, os países da Europa, a Rússia também, a Austrália, esses países que estão com a marcação mais vermelho, eles têm um índice de desenvolvimento de 0,8 até 1. Quanto mais perto de 1, significa dizer que o país tem um bom IDH, ou seja, tem um alto IDH. Quando o país está nessa faixa aqui do 0,7 a 0,79, que é o nosso caso, 0,7 até 0,79, significa dizer que esse país tem um médio IDH. E quando o país está entre 0,5 a 0,6 é um baixo IDH. Ou seja, alto, médio, alto é a partir de 0,8. Médio é entre 0,7 e 0,79. E o baixo 0,5 a 69. Daí você tem um pouco de noção da situação desse país, mas você não tem como dar certeza que ele é realmente desenvolvido. Mais à frente eu vou dar um exemplo para vocês e vocês vão entender o porquê disso. Mas eu vou logo falar para ficar mais. Por exemplo, China. A China. Vou falar aqui para vocês da China. Situação aqui da China, qual é? A China é um país que está em que nível de desenvolvimento humano? Do 0,7 a 7,9, portanto, médio. Porém, a China, com o seu socialismo de mercado, o seu investimento em tecnologia, em indústrias, conseguiu ter um PIB, né, um produto interno bruto parecido com o dos países da Europa e Estados Unidos. Então a China economicamente conseguiu chegar a um nível de país, nível econômico como segunda maior potência do mundo, economicamente apenas. Mas em questão de IDH não chegou, porque ainda não melhorou a sua questão humana. Por isso, a China é considerada um país emergente. Tá ok? Então, vamos passar que vocês vão entender. Vamos ver agora a questão da riqueza e pobreza. O que ele diz aqui? Que há, sim, uma grande disparidade socioeconômica. E a gente pode ver isso. Então, por isso, existiu um tempo uma regionalização, ou seja, uma divisão do mundo em país, norte e país sul. Como foi que foi
feita essa divisão geográfica? Foi traçado esta linha, que vocês estão vendo aqui, que eu estou só apenas fazendo. Uma linha que dividia os países do norte e os países do sul. O norte era rico e o sul pobre. Então, por que a Austrália, mesmo estando em questão geográfica, a Austrália está no lado sul? Mas em questão econômica, na linhazinha aqui econômica, por que ela não ficou também abaixo? Porque essa divisão aqui, ela foi uma divisão por critérios econômicos. Então, essa linha aqui de divisão norte e sul, que foi dividida ficou considerado norte todos os países que têm o quê? Um desenvolvimento econômico e humano acima da média, e na parte de baixo aqui, né, menos a Austrália, ficaram os países que têm um desenvolvimento humano e econômico abaixo da média. Essa divisão, ela não durou, ela só durou até 1995, mais ou menos isso, 1990 a 1995, essa divisão só permaneceu. Existiu uma outra divisão que o texto de vocês não fala aqui, mas eu vou falar aqui para vocês, em países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Eu vou riscar aqui, espero que vocês compreendam. Então, país de primeiro, segundo e terceiro mundo. Quem era considerado país de primeiro mundo? Os países, vamos dizer assim, ricos, com um alto PIB e um alto IDH. Quem é mais que fossem capitalistas? Quem eram os países do segundo mundo? Países pobres, só que também capitalistas, que tinham o sistema capitalista como carro-chefe, como o sistema que movimentava a economia. E terceiro mundo, ou melhor, só um minutinho que eu vou apagar aqui e falar de novo. País de primeiro mundo eram os países ricos e com o sistema capitalista. País de segundo mundo eram os países socialistas, todos os países socialistas. E país de terceiro mundo, os países pobres, mesmo sendo capitalistas, tá ok? Eu coloquei uma questãozinha para vocês fazerem uma pesquisa, porque mais à frente nós também vamos falar sobre isso. Aqui tudo é introdução, mas eu já quero que vocês compreendam. Então, essa divisão em países de primeiro, segundo e terceiro mundo, ela existiu também só até 1995, mas juntamente com essa divisão de norte e sul. Agora, nós vamos ver a divisão, né, ou a regionalização, segundo outros critérios. Agora não existe mais primeiro, segundo e terceiro mundo, porque não existe mais socialismo. Se eu não tenho mais, quase não tenho, melhor, não é que não existe, quase não tenho mais países socialistas, então eu não tenho por que eu ficar chamando país de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Então, agora são países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. Os emergentes também são chamados de países em desenvolvimento. Então, como é que eu sei que um país é desenvolvido? Quando ele tem elevada renda por pessoa ou renda per capita, elevado padrão de vida, alto desenvolvimento tecnológico, sede de empresas internacionais. Ou seja, esse país desenvolvido, resumidamente, ele é um país que tem o quê? Um alto PIB e um alto IDH, tá ok? Então, ele é alto tudo. Ele é desenvolvido completo, beleza? Então, E como é que eu sei que um país é emergente? Ele tem baixa renda por pessoa,
ele tem baixo padrão de vida, mas ele tem um desenvolvimento tecnológico, mesmo sendo mediano, ele tem presença de algumas indústrias. Ou seja, esse país, ele tem um... Só um minutinho. Esse país, ele tem um baixo IDH. Por que ele tem baixo IDH? Porque ele tem baixa renda, tem baixo padrão de vida, mas ele tem um alto PIB. Ele pode ter um alto PIB. Que esse é... Qual é o exemplo desse país emergente? O Brasil. O Brasil não melhorou totalmente o seu índice de desenvolvimento humano, mas melhorou o PIB, sim. Então, é considerado país emergente. Então, nesse aqui, tudo é alto. Esse aqui, o IDH é baixo, mas o PIB é alto. E um país subdesenvolvido, gente? Baixa renda, baixo padrão de vida, é dependente de tecnologia de outros países e tem uma economia primária exportadora, ou seja, a base da economia é a agricultura ainda. Quase não tem indústria, mas a gente considera assim que é baixíssimo. Então, esse país subdesenvolvido, ele vai ter o quê? Ele vai ter um baixo IDH e vai ter um baixo PIB. Entenderam? Então, essa é a diferença de um país, né, desenvolvido, emergente ou em desenvolvimento e subdesenvolvido. Então, não esqueçam dessas características, porque vocês vão levar até o final do ano, nós vamos precisar disso. Como eu tinha dito, agora é que está realmente apertando o conteúdo do 8º ano. Então, o que vocês têm que sair desse capítulo sabendo? Essas características aqui, de um país desenvolvido, de um país emergente, de um subdesenvolvido. Vocês têm que sair daqui sabendo o quê? Quais são os critérios que fazem com que um país seja classificado, né, como desenvolvido, que a gente possa classificar. Tem o índice de desenvolvimento humano, tem o PIB, tem a renda. Isso são critérios que a gente pode usar para classificar, tá ok? Aqui tem a atividade. Eu queria ter colocado mais questões, mas não deu certo, então eu fiz assim mais resumido. Façam do jeito que vocês já vêm fazendo. Escrevam, respondam, assistam a aula, leiam o texto, respondam a atividade e me enviem a tempo, por favor, porque senão vocês ficam sem a pontuação, tá ok? Qualquer dúvida, pode me procurar a qualquer hora, eu não tenho essa, eu atendo qualquer hora, viu? E não se preocupe, contanto que vocês digam ou informem quando estiverem com dúvida. E um abraço e em breve nós estaremos juntos, ok?